Olá, meu nome é Jocineide, faço parte da Igreja Verbo da Vida Auer e estou aqui para darmos continuidade ao estudo bíblico. Agora estamos estudando o livro de Marcos, amém? E eu vou trazer para vocês o capítulo 2. Nesse capítulo 2 do livro de Marcos, dois pontos me chamaram a atenção. Primeiro, a atenção durante todo o livro de Marcos, né? A respeito dos milagres de Jesus. Esse livro de Marcos, ele traz com mais ênfase os milagres de Jesus, provando assim que ele tem poder sim para curar, amém? Como filho de Deus. E no capítulo 2, a primeira coisa que me chamou a atenção foi no versículo 13, onde fala o chamado de Levi. Levi era, nesse versículo, fala-se do chamado de quando Jesus chamou Mateus. Mateus, né, era chamado por alguns como Levi, que significa uma nova missão. Assim como podemos ver na Bíblia alguns homens de Deus que mudaram seus nomes. Não que mudaram, mas que passaram a se chamar, por exemplo, Abraão, né, que antes era Abrão e passou a se chamar Abraão. Tivemos também Pedro, que era Simão Pedro, e Jesus passou a chamar de Pedro, que significa pedra, e entre outros. Amém? E aqui nesse versículo 13 podemos ver o mesmo caso com Mateus, que também era chamado de Levi por alguns, que significa nova missão. Ou seja, quando ele largou tudo para seguir a Jesus, né, ele ganhou uma nova missão, ele estava começando uma nova missão, amém? E o segundo ponto que me chamou mais atenção neste capítulo 2 de Marcos, é no começo do capítulo 2, né, que fala-se sobre a cura de um paralítico. Né? Jesus estava voltando para casa em Cafarnaum e logo começou a ensinar e logo a casa dele começou a ficar muito movimentada, muitas multidões começaram a se chegar e alguns homens estavam trazendo esse homem que era paralítico. A Bíblia não fala o nome dele, amém? E não fala desde quando ele sofria dessa paralisia. Mas o importante é frisar é que eles não conseguiram entrar na casa, mas eles não desistiram. O que aconteceu? Eles foram até o teto, abriram um buraco no teto e eles colocaram esse paralítico por esse buraco para que eles pudessem chegar até Jesus. E o resultado, claro, que esse homem conseguiu chegar até Jesus e foi curado por ele. Amém? E desse capítulo, a lição que podemos tirar, ou o ensinamento que podemos tirar é que, muitas vezes, assim acontece na nossa vida também. Obstáculos aparecem, muitas pessoas, né, para nos desanimarmos, mas nós não podemos, né, desistir. Se você tem pessoas, é importante você ter pessoas do seu lado, pessoas de fé, pessoas que lhe incentivem a continuar, para que você realmente possa chegar até Jesus. Né? A fé, ela tem que ter uma ação correspondente. Amém? Então, assim, não desista. Tenha perto de você pessoas que compartilhem da mesma fé que você. E pode ter certeza, com pessoas certas do seu lado, indo no caminho certo, para aquele que pode todas as coisas, o seu milagre, assim como aconteceu com a cura do paralítico. Aquele homem, ele poderia simplesmente ter desistido, né? Quando chegou na casa e não tinha como ele passar. Mas não, nem ele desistiu, nem os homens que estavam com ele. A Bíblia não fala se eram familiares, se eram amigos, mas o mais importante é que aqueles homens tinham fé. No versículo 5, se vocês puderem ler juntamente comigo, diz assim: vendo, quem viu? Jesus. A nossa fé, ela pode ser vista. Vendo a fé que eles tinham, não somente o paralítico, mas todos aqueles homens que estavam junto com ele, né? Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E aquele homem voltou a andar. Amém? Não podemos deixar que nada nos pare. Amém? Pode ter certeza que com pessoas do seu lado, o seu milagre vai acontecer. Fique em paz na prática da palavra.